Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Versículo 32. Ao sair, encontraram um homem cirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe vinho misturado com fel para beber, mas ele, provando-o, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram suas roupas, tirando sorte sobre elas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica tiraram sortes. E, sentados ali, vigiavam, puseram-lhe acima da cabeça sua acusação por escrito: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Os 2 ladrões foram crucificados e 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda. E os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o santuário e em 3 dias o reconstróis, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Desça da cruz. E os principais sacerdotes, com os escribas e líderes religiosos, também zombavam. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele é o Rei de Israel. Se descer agora da cruz, creremos nele. Confiou em Deus, que ele o livre agora se lhe quer bem, porque disse: Sou o Filho de Deus. E os ladrões que com ele foram crucificados também o insultavam, e houve trevas sobre toda a terra, desde a hora 6ª até a hora 9ª. Por volta da hora 9ª, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo-a numa haste, deu-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. Versículo 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Palavra de Deus, obrigado, pode sentar. Jesus é o homem. Jesus, o Cristo, é o homem, ao mesmo tempo o mais amado e mais odiado da história. A Bíblia Sagrada também é o livro mais amado e mais odiado do planeta Terra. E isso se dá por causa do seu conteúdo, da sua essência, né? A história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. E a pergunta que fica para nós é: por que uma pessoa como Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, poderia ser alvo do ódio de alguém, tendo em vista que ele
foi o homem mais santo que já pisou sobre esta terra, tendo em vista que da sua boca jamais saiu alguma palavra de injúria, alguma palavra que pudesse ferir alguém por ser uma palavra maldosa. A Bíblia diz que nele não havia pecado algum. Para alguns intelectuais do nosso tempo, alguns que se dizem ateus, é difícil caber na mente deles esse personagem que nós, por exemplo, em um ambiente como este, nós reverenciamos, nós adoramos, nós cultuamos, nós nos prostramos na sua presença. Fazem chacota da gente, zombam da gente, e alguns dentre nós caem na armadilha ou na cilada, por assim dizer, de se envergonhar da pessoa de Jesus, do Evangelho. Você já percebeu? Eu passei por isso, talvez você passou por isso ou passa por isso. A gente se sente intimidado a abrir a Bíblia em certos locais, na escola, na faculdade, às vezes até mesmo na casa de familiares que a gente sabe que não servem a Deus. Eu estou falando isso para você entender que existe algum mistério em torno deste livro, em torno das verdades que este livro traz, que gera muito incômodo nas pessoas. Quando Cristo, ele vem pregando o seu evangelho, ele nos dá a primeira resposta acerca do motivo pelo qual este livro incomoda tanto as pessoas que não têm compromisso com ele, porque ele disse que veio desfazer as obras do diabo. Ele veio para revelar aquilo que está nas trevas. Então, toda pessoa que está distante de Jesus, não vive um relacionamento com Jesus, não desfruta da presença de Jesus, isso é ele que está dizendo: você está em trevas. Você está numa situação difícil e você precisa tomar uma decisão antes que o fio da sua existência seja cortado. O texto que eu li é o texto da crucificação. Quando você lê aquele filme A Paixão de Cristo, certamente você sente pena de Jesus, dó de Jesus, aquele personagem ali. E você fica, tem gente que fala, né? Coitado dele, quanto sofrimento, tadinho de Jesus. Desde que Jesus, na sua condição humana, ele passou a ter discernimento das coisas, ele já vinha se preparando para aquele momento. Quando ele está em Jerusalém, acredita-se que por mais ou menos nos seus 12 anos de idade, que ele está lá no templo, e que depois ele vai ser buscado pelos seus pais. E a sua mãe pergunta: menino, onde é que você estava? Ele vai dizer: eu estava fazendo a vontade de meu pai. Então você vê que Jesus, o Cristo, ele cresce sabendo para o que veio. Por vezes no seu ministério, quando você lê os evangelhos, ou o evangelho, ele vai dizer que veio para fazer a vontade de seu pai. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Que vontade é essa? O que a cruz ela representa no seu sentido mais claro, mais objetivo?
qual é o sentimento que nós devemos ter com relação à cruz, à morte de Jesus? Jesus não morreu na cruz por causa da omissão de Pilatos. Jesus não morreu na cruz por causa do sistema religioso do seu tempo, por causa dos fariseus, muito menos por causa dos seus compatriotas, dos seus irmãos judeus. Ele não foi vítima. Jesus não é Marte. Preste atenção. Jesus é o primeiro Marte. Não. Marte é alguém que é morto por causa de algo que acredita, por causa de algo que defende. Quando você vai para João 10, Jesus deixa isso bem claro, dizendo: olha, a minha vida ninguém tira de mim, eu mesmo a dou para tornar a tomá-la. Jesus não está sendo vítima de um sistema, não está sendo vítima de Pilatos, não está sendo vítima dos seus irmãos judeus. Jesus está dizendo: eu estou indo para a cruz porque quero, estou indo para a cruz porque nasci para isso, estou indo para a cruz porque meu Pai já determinou na eternidade que eu preciso ir para a cruz. A cruz é um instrumento de execução criado pelos persas por volta do século 7. Os romanos se apropriaram desse instrumento de execução e aperfeiçoaram ele, de tal forma que, no tempo de Jesus, a crucificação como uma sentença de morte era o método mais truculento, violento, mais terrível que alguém poderia ser submetido. A cruz precisava ter 4 características, ou a crucificação. Primeira, agonia impiedosa. Segundo, morte prolongada. Terceiro, espetáculo público. Quarto, humilhação total. Os romanos eram tão preparados na arte de executar alguém daquela forma, que pela tortura eles sabiam o tempo que aquela pessoa ia durar viva. É por isso que quando um dos soldados quebra a perna dos outros 2 crucificados, ele vai em direção a Jesus e percebe que ele já está morto. Ele estranha, porque de acordo com os seus métodos de execução, Jesus não era para estar morto. Era para durar mais tempo, era para agonizar mais tempo, era para sofrer mais tempo. Jesus passou a noite inteira de sexta-feira, ou a madrugada inteira, de quinta para sexta, sendo humilhado, recebendo paulada na cabeça, sendo escarnecido. Vestiram nele uma capa de escarlate, provavelmente uma das capas dos soldados romanos. Deram a ele uma cana, uma espécie de cetro. Depois de bater no seu rosto, colocaram nele uma coroa de espinhos, e os soldados se prostravam diante dele em sinal de reverência, mas aquele ambiente era um ambiente de humilhação. Eles estavam simulando a adoração. Para eles ele era um falso rei, para ele era um falso Messias, para eles ele era apenas mais um dos revolucionários que estavam tentando usurpar o poder de Roma e que estava terminando de forma desastrosa. Mas mais tarde, eles não sabiam ainda, mas mais tarde, Paulo escreveria aos Filipenses no capítulo 2, versículo 10. Eles estavam se dobrando de forma zombateira, humilhando Jesus, mas Paulo escreve dizendo: vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar perante Ele. Eles estão confessando Jesus de forma zombateira, mas Paulo disse que
toda língua vai confessar a Ele. Perdão, João. João no Apocalipse diz que toda língua vai ter que confessar a Ele. Toda língua vai ter que dizer: aquele povo estava certo, aquele povo doido estava certo. Não precisava ter vergonha desse Cristo, não precisava ter vergonha da sua palavra, porque nós estamos contemplando o seu Cristo descer do céu. A cruz. Você sabe o que é o pior da cruz? Não é a tortura, não é tudo isso que descrevi. O pior da cruz era o seu significado espiritual. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os nossos ancestrais, Adão e Eva, pecaram, desobedeceram a Deus. A culpa do seu pecado passou a todos os homens, a nós também. Isso é tão verdade que nós pecamos todos os dias. Você peca, com esse rostinho bonitinho, você peca. Você pensa coisas que não devia, você fala coisas que não devia, você toma atitudes que não devia. Isso é pecado. Isso por si só faz com que você mereça a ira de Deus, o juízo de Deus sobre você, o castigo eterno de Deus. E é aqui que nós compreendemos duas palavras importantíssimas na nossa vida. A primeira, misericórdia. A segunda, graça. E isso esteve sempre presente na vida do povo de Deus, na história da humanidade. Misericórdia e graça. Misericórdia e graça. O que significa graça? É o que a gente gosta. É graça, irmão. Eita maravilha, é o tempo da graça. Graça é favor imerecido. Graça é você receber um benefício, um presente, que você não fez nada para merecê-lo, que você não faz nada para merecê-lo, que você não vai fazer nada para merecê-lo. Eu estou dizendo para você que a salvação que Cristo te oferece, você não fez nada para merecer. Que a vida que você tem hoje na presença de Jesus, você não faz nada para merecer. Que as bênçãos futuras que Cristo tem para você, você nunca fará algo que você possa dizer: Senhor, eu mereço as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Isso é graça de Deus. É por isso que quando você dobrar os seus joelhos para orar, você lembrar da vida que tem, das coisas que tem, da casa que tem, dos filhos que tem, do emprego que tem, você tem que dizer: Pai, foi tua graça que me alcançou, foi tua graça que me alcançou. Presbítero Gildemar, foi a graça que te alcançou. Naquele tempo, ele estava falando aqui, e eu estava maravilhado, e eu comentei com o presbítero Izenaldo: presbítero Izenaldo, a gente lê a Bíblia e entende do que o Gildemar está falando. Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, o Deus que se revela através dos elementos da natureza, Ele não trabalha na nossa vida só quando a gente serve a Ele. Antes da gente servir a Deus, Ele já trabalha na nossa vida, Ele já nos livra, Ele já nos guarda, Ele já nos protege, Ele coloca pessoas na nossa vida, e lá na frente, quando você aceitar Jesus, você vai olhar para trás e vai dizer: foi Jesus naquele dia, foi Deus naquele dia, foi a graça naquele dia. Isso é graça. A graça, ela atua desde sempre, não é coisa de Novo Testamento. A graça sempre esteve presente. Quando o povo está em pecado, que Moisés subiu para o monte e Moisés desce com as tábuas da lei, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E Moisés, quando vê o povo na idolatria, adorando o bezerro de ouro, o que ele faz? Ele quebra as tábuas da lei. Porque se o povo se deparasse com aquilo que estava na lei, eles precisariam ser condenados pela lei. Mas o Espírito de Deus que atuava em Moisés, certamente, estou conjecturando, falou: quebra as tábuas.
a ira se acendeu, ele precisou quebrar, porque se ele se deparasse com o que estava na lei, a lei condenaria eles e eles precisariam ser aniquilados. Graça de Deus, a graça de Deus, misericórdia. A misericórdia, enquanto a graça eu recebo um benefício de Deus sem merecer. Na misericórdia, Deus não me dá o que eu mereço. A misericórdia é você e eu não recebendo de Deus o que nós merecemos. É por isso que quando você vai para 1 João, João vai dizer assim: Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciar naquele texto ali significa aquele que desvia, aquele que se coloca no meio. A cruz é Deus desviando de nós a ira de Deus que estava vindo em nossa direção. O mais terrível na cruz é o seu significado espiritual, porque isso é tão intenso que você vai para o capítulo 26 de Mateus. Jesus está no Getsêmani e ele ora por 3 vezes: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. De que cálice Jesus está falando? Do cálice da ira de Deus. Jesus não está temendo os pregos, Jesus não está temendo os espinhos, Ele não está temendo os açoites. Jesus está olhando para aquele momento da cruz em que Deus olharia para o seu Filho, se fazendo pecado por nós, uma bola de iniquidade sendo contemplada pelo Pai. É tão dolorido que o texto vai dizer que Jesus sente o abandono do Pai por um momento. Ele chega a clamar: Pai, por que o Senhor me desamparou? Irmãos, tente imaginar a dor que nós causamos em Jesus. Tente imaginar o sofrimento que nós causamos no nosso Cristo, que é gerado do Pai, que está no seio do Pai, que é da mesma essência do Pai, que possui os mesmos atributos do Pai, é eterno, é santo, é triuno, é onipotente, é onipresente e precisa, Urabachanda, ele precisa ser separado do Pai. Os nossos pecados fizeram isso com Ele. Não foram só os pecados de Adão, não foram só os nossos pecados do passado, não são só os nossos pecados do presente, os pecados que nós vamos cometer amanhã. Naquele dia, Ele levou sobre si a ira de Deus. Ela vinha na direção de Jesus como um meteoro para destruir Jesus, para nos destruir, mas Jesus, como uma parede, se colocou na frente. Aquele meteoro chocou contra aquela parede e esmigalhou aquela parede. É por isso que quando você lê o Salmo 22, o salmista, pelo Espírito, ele vai passar pela experiência da crucificação. Ele diz: todos os meus ossos se desconjuntaram, a minha língua se me apega ao paladar. Touros de Bazã me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Do que Jesus está falando? O salmista, pelo Espírito, está passando a experiência da cruz. Essa expressão touros de Bazã se refere ao exército romano que está ao redor de Jesus, que é o poder político e militar mais forte da época. O salmista está vendo 1000 anos atrás, dizendo: o Cristo vai ser crucificado, o Cristo vai ser pendurado no madeiro, o Cristo vai ser humilhado, o Cristo vai ser escarnecido, mas a causa é nobre, mas a causa é justa, mas a causa é necessária. É por isso que na cruz disseram: desce daí da cruz. Certamente ele estava no seu íntimo dizendo: não desço, não posso descer, porque se eu descer, a ira vai destruir todos eles. Fomos nós que colocamos
Jesus na cruz. Os espinhos eram para nós, os pregos eram para nós, os açoites eram para nós. Isso precisa estremecer a sua alma, isso precisa fazer você agonizar na presença de Jesus. Isso precisa fazer você meditar de forma tão profunda a respeito do que significou isso, que isso venha mudar a sua vida e fazer você fazer como Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só quem desfruta da vida de Cristo, só quem desfruta do poder do Evangelho, ele consegue caminhar com cabeça erguida e dizer: eu não me envergonho, porque o meu Cristo foi pendurado por mim na cruz. A morte de Jesus, 3 coisas e eu termino. Ela tem 3 efeitos sobre nós. 3 impactos sobre a nossa vida. Primeiro, a morte de Jesus resolveu o nosso passado. Irmãos, não adianta dizer assim: eu tenho Deus no meu coração, se a sua vida não evidenciar que Cristo habita em você. Nós vivemos no tempo do não julgueis, que é uma forma de se defender. Quando Jesus diz assim para os seus discípulos: quem quiser vir após mim. Irmãos, isso aqui na primeira vez que eu li isso, eu dei aquela risada sem graça, que a gente olha para a situação e fica... Você olha para toda a obra redentora de Deus, você olha para a morte de Cristo, tudo que Ele passou, tudo que Ele sofreu por nossa causa. Ele vira para você e diz: você não é obrigado não, queridão. Se você quiser. Irmãos, isso parece irônico. Se você quiser. Deus ama tanto, irmãos, o ser humano, e Ele respeita tanto a liberdade humana, que Deus ele deixa você decidir o que quiser. Se você disser: Senhor, eu não quero nada com o Senhor, eu não quero compromisso com o Senhor, Ele vai dizer: tudo bem, meu filho, eu te amo mesmo assim. Só que não tem céu para você. Viver do seu jeito, aqui nesta terra, não vai dar para você o direito de desfrutar da eternidade com Ele. O inferno não é Deus lançando o ímpio lá. Deus não lança ninguém no inferno. O inferno é a pessoa que rejeita a Deus indo para lá. Deus ama ela tanto, respeita tanto a sua liberdade, que vai permitir ela ir em direção ao inferno por conta própria. É por isso que eu preciso deixar esse alerta para você, é por isso que eu tenho que alertar você, porque outro dia eu estava pregando em igreja, faz muito tempo isso, e aí eu falei para a igreja, e o povo arregalou os olhos para mim, eu falei: lá no inferno haverá muitos pregadores, muitos pastores, que estarão lá com as suas ovelhas. Aí o povo arregalou os olhos para mim. Aí eu falei: sabe por quê? Ou melhor, e lá no inferno, não vai ser o pregador, não vai ser o pastor que vai pregar, mas os irmãos da igreja, os congregados da igreja, os crentes nominais, eles irão pregar para esses ministros e dizer: por que que você não falou a verdade para nós?
E eles vão dizer para eles, porque eu estava preocupado com a necessidade de vocês. Mas aí eles vão dizer, a nossa maior necessidade era mudar de vida, era nos arrepender dos nossos pecados, era agora estar na presença de Deus. Nós precisamos pregar a verdade, para que as vidas sejam transformadas pela palavra de Deus. Eu quero que você durma hoje com a sua mente latejando e dizendo, o Espírito dizendo na sua mente, você matou Jesus, você matou Jesus, você matou Jesus, mas Ele pode te abençoar, Ele pode te dar vida, Ele pode te levar para a eternidade. A morte de... Eu tenho até que horas? Tem até que horas? É 8? Estou terminando. A morte de Jesus resolveu o nosso passado. A morte de Jesus resolveu o nosso passado, porque pagou a nossa dívida. A cédula que estava contra nós foi anulada. Colossenses capítulo 2. Essa expressão significa, na época, é um termo jurídico, quando a pessoa que devia, ela pagava a sua dívida, o credor pegava a dívida da pessoa e anotava, está pago, dívida paga totalmente, e fixava sobre a porta da casa daquela pessoa, para que todo mundo que passasse, olhasse para aquela pessoa, para a casa dela e visse, a dívida foi paga. A dívida foi paga. O que a Bíblia está dizendo é que sobre a cabeça de todo crente, sobre a vida de todo crente, quando o diabo tentar acusar você, vai estar escrito sobre a sua vida, a dívida foi paga, a dívida foi paga, a dívida foi paga. A morte de Jesus, em segundo lugar, se coloque de pé, estou concluindo. Em segundo lugar, a morte de Jesus, ela resolve a sua vida no presente. Cristo te dá poder para pisar escorpiões e serpentes, para servir no ministério. Cristo nos deu o ministério da reconciliação para levar outros a Cristo. Você precisa andar no Espírito, ter uma vida de santidade, como Paulo disse, andai em Espírito, e de modo nenhum você vai satisfazer os desejos da carne. Não existe esse negócio de sou fraco, não existe esse negócio de não dou conta. Você precisa confessar, admitir que você não quer compromisso com Jesus, que você não quer se render a Jesus, porque eu não conheço crente fraco na Bíblia. O crente fraco que eu conheço na Bíblia é Paulo, que diz, quando eu estou fraco, aí sim eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza que Deus quer que a gente tenha é aquela que nos leva à humilhação diante dEle, é aquela que nos leva à rendição diante da presença dEle. Por último, a morte de Cristo garante o seu futuro. A morte de Cristo garante o seu futuro. O máximo que a morte pode fazer com alguém que pertence a Cristo é entregá-lo nas mãos do seu Senhor. É por isso que o Salmo 116 diz, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, porque ele já disse para a irmã de Lázaro, ei Marta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, porque a morte não é capaz de arrancar da mão de Deus aquele que é a própria vida, aquele que venceu a morte. E vai chegar o dia, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, 51, eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, e aqueles que
estão em corrupção serão revestidos da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal da imortalidade, e vai se cumprir a palavra tragada foi a morte pela vitória. A ressurreição está chegando, a transformação do corpo está chegando. Eu vim para te dar uma injeção de ânimo. Se comprometa com Jesus, faça uma aliança com Jesus, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando. Pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar. Aqui é só um ensaio, aqui é só um ensaio. Pode adorar, não se preocupa, não se preocupa. Hoje estão fazendo chacota das línguas estranhas, mas outro dia eu falei para alguém: meu querido, língua estranha é língua do céu, é Deus dizendo: esse idioma não é daí, você não é daí, vai acostumando, porque lá é outro idioma, lá é outro ambiente. Nós estamos nos preparando para lá, para lá, para lá.